Então vamos começar. É que eu estava até esperando aqui, mas é verdade, tem pessoal lá no YouTube. Então eu vou dar início à nossa aula de hoje. Né? Hoje a gente vai tratar do Salmo de número 127, que também faz parte lá dos cânticos de romagem, né? É um salmo que nas aulas anteriores a gente estava avaliando alguns, digamos, entre aspas, problemas externos que vinham, que atacavam o povo de Israel, mas hoje a gente vai tratar de um salmo que é algo que é mais de dentro, né? De dentro do povo. É algo que também nos acomete, certo? Antes de começar, então, eu quero pedir para a irmã Miriam estar orando. Tá me ouvindo, irmã Miriam? Pode orar para a gente? Você está com o microfone? Não? Ah, Posso orar. perfeito. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse dia, obrigado porque as suas misericórdias se renovaram nesta manhã sobre as nossas vidas. Louvamos o teu nome por isso, Senhor. Obrigado por essa hora, podermos estudar a tua palavra e sermos dirigidos pelo nosso irmão. Te peço que o Senhor abençoe, o guarde, o dê palavras, palavras iluminadas pelo teu Espírito, Senhor, para que ele possa trazer a mensagem e o ensinamento para todos nós. Abençoa cada irmão que está ouvindo, que está participando, Senhor, tanto aqui no Meet como no YouTube, Senhor, e aqueles que estão nas suas casas também, que não conseguiram entrar, mas que também nesse momento as tuas bênçãos possam estar alcançando a cada um, Senhor. Senhor Deus, abençoa muito a família da irmã Odineuza, que perdeu a irmã esses dias, Senhor, a Norma, que perdeu aqui na terra, né? Porque ela era uma fiel servidora do Senhor e está nos braços do Senhor nesse momento, alegre, feliz, gozando as delícias eternas. E abençoa toda a família, Senhor, que está muito triste, que o Senhor possa estar consolando os corações, Senhor. Abençoe aqueles que estão enfermos também da nossa igreja, não sabemos, mas o Senhor sabe quais são, Senhor, que o Senhor esteja visitando as pessoas idosas também, que cada um possa estar recebendo as tuas bênçãos nessa manhã, Senhor. Fica conosco, Senhor, abre o nosso coração, nosso entendimento para a lição de hoje, Senhor. Pelos nossos pecados e guarda-nos, ó Deus, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Luizinho, eu não vou, antes de começar, eu não vou abrir o YouTube aqui no meu dispositivo para eu não acontecer da minha internet, não vou arriscar da minha internet oscilar, tá? Então, assim, se tiver algum comentário, aí me passa aqui, ou alguma pergunta no meio da aula, pode ser? Aí, na hora que eu terminar, eu abro lá e também vejo as perguntas, tá bom? Tranquilo, Gustavo. Só para minha internet, para garantir que ela não oscile aqui, senão porque eu tô com 2 dispositivos aqui já ligados. Bom, obrigado. Joia. Então vamos dar início. Eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia no Salmo de número 127. Como eu disse há pouco, dando continuidade aos cânticos de romagem. Tá? Então eu vou ler o Salmo 127 e aí a gente vai contextualizando o Salmo com a aula, a gente vai trazendo as implicações aqui para a gente, tá bom? Então, abra sua Bíblia, acompanhe comigo o Salmo de número 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia
assente nela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Né? Não é um salmo muito comprido como os outros, mas é salmo que tem muita implicação no nosso dia a dia. E que implicação, né? Principalmente os 2 primeiros versículos aí, muito ligado com o nosso dia a dia, demais, porque a gente trabalha bastante, a gente quer conquistar nossas coisas, a gente quer dar o melhor para nossa família, né? Conforto, né? Isso é bom, claro que é bom, né? Mas até que ponto, né? E quem está por trás disso, né? É só o homem, o homem tem que fazer isso de maneira autônoma, sem a dependência de ninguém, né? Ele tem que edificar isso com as próprias mãos, só ele, tudo tem que depender dele. É isso que o Salmo ele vai tratar também no fundo, né? Você vê aqui, esse salmo ele foi aponta a escritura dele aponta para Salomão, né? Inclusive está até embaixo aí do título, mas essa é a probabilidade mais certa, seria que foi escrito por Salomão, tá? É um grande sábio, né? Um dos escritores de um dos livros que é considerado, entre aspas, filosófico da Bíblia, né? Então, com Provérbios, Cânticos e Eclesiastes. Então, esse salmo, ele vem tratar disso, né? Muito do nosso dia a dia, né? E a gente busca uma vida, aquilo que eu falei, uma vida confortável, bens, e a gente busca também entretenimento, a gente busca esse conforto, a gente trabalha muito, mas o que custa para nós isso? Qual é o custo disso? Fazendo isso de maneira independente, né? Sem querer depender de Deus e querer fazer tudo pelas nossas mãos e tal. Isso pode nos custar uma vida com muita ansiedade, às vezes muito estresse e tal. Claro que não estou falando que você não tenha que ter isso não acontece. Claro que acontece. Nós somos seres humanos e, como seres humanos, a gente fica ansioso, a gente fica estressado e tal, mas a que ponto isso chega só dependendo de nós, né? Sem uma dependência divina. Digamos assim, você não busca uma dependência divina, então fica tudo sobre você, certo? Então, tudo isso, ansiedade, estresse, ela pode acontecer vindo em dobro, né? Não que você não vai ter essas coisas, porque é do dia a dia, acontece, a gente é ser humano, né? Mas isso, digamos, pode ter uma carga maior, né? Quem que, entre aspas, vai levar ali essa cruz com você, né? Porque a gente tem que trabalhar, a gente tem que correr atrás das coisas, não tenha dúvida. Você não pode, né, ficar em casa de braço cruzado e esperando que as coisas aconteçam, que as coisas vão bater na sua porta, né? Não é bem assim. Então, esse salmo, ele tem muito a nos ensinar, né? Principalmente já no versículo 1º, ele fala, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Então, assim, se o Senhor não está na minha casa, o que adianta eu trabalhar muito se eu não tenho eu não tenho, na verdade, a edificação principal, que é a de Deus, né? Então, não adianta nada, você vai estar fazendo todo esse esforço em vão, né? É muito claro e muito forte, né? O que adianta eu trabalhar muito, né? Levantar bem cedo, chegar bem tarde em casa, se Deus não está comigo, né? Não, o que eu estou plantando, né? Então, o Salmo, ele vem bem com com esse foco. Está muito ligado com também o que Salomão fala em Eclesiastes, né? Que tudo é vaidade, né? Tudo é vaidade. Então, que preço que isso tem, certo? Então, aqui, para contextualizar digamos assim, o problema, né? A gente está falando aqui da bênção de Deus sobre o povo como uma única necessidade e privilégio, né? Então, a gente precisa da bênção de Deus e
paralelo a isso, através dessa bênção, da edificação de Deus, a gente consegue andar no nosso dia a dia, certo? Esse salmo, inclusive, ele era chamado pelo Spurgeon, né, o pregador do século XIX, como o salmo dos edificadores, né? Por quê? Porque tudo é construído por um homem, certo? Nós construímos ali, digamos, como fisicamente, mas todas essas coisas, elas vêm de Deus, elas vêm da graça de Deus. A gente tem que entender que é por causa da graça de Deus e não por causa do meu esforço. Então, assim, eu tenho uma condição de comprar uma casa, porque eu tenho um trabalho, mas eu tenho que entender que esse trabalho, ele é fruto da graça de Deus sobre a minha vida, do cuidado, né? Então, você tem que ter essa consciência de assim, não, eu consegui com minhas próprias mãos, eu sou o cara, sou independente. Essa é a questão do Salmo, né? Você dizer assim, não, eu não preciso de nada nem de ninguém, porque eu sou totalmente autônomo. Então, a gente está falando aqui de um dos principais problemas, que é a autonomia, né? É a dependência de Deus e em contraste com a autonomia, a independência total do ser humano, né? Elas se encontram, né? Essa ideia de independência, e a gente vai ver aqui que a gente tem que encontrar um ponto de equilíbrio. Claro, você tem que trabalhar, né, tal, e correr atrás, sim, mas você tem que ter a consciência de que isso vem de Deus e da graça de Deus e que Ele está cuidando de você, mas você também não pode dizer que eu querer ser totalmente dependente. Não depende de Deus, não depende de ninguém, não quero ajuda. Ou você também não pode ser o contrário. Não, eu não vou fazer nada, porque aí você interpreta de maneira errada a parte final ali de um dos versículos aqui, que diz assim, aos seus amados ele dá enquanto dormem. Você não pode interpretar isso no sentido assim, então eu posso ficar tranquilo porque Deus me ama, então ele vai trazer tudo aqui para mim tranquilo, não preciso trabalhar, não preciso correr atrás de nada. Então você não pode ter um lado de que você é super independente, mas também você não pode ter um lado digamos, de preguiçoso, né? Então você tem que encontrar um ponto de equilíbrio. E a independência humana, essa independência que hoje se diz na sociedade, né, de você ser o cara e conquistar tudo, isso começou, na verdade, por causa de um exagero, então vou trazer até um aspecto histórico aqui, de um exagero do Império no século XVI, né, 16, 17, né, onde tudo provinha da igreja, na época era a igreja católica, né, então assim, o rei era muito ruim, o rei era muito ruim, ele era ruim com os súditos, ele era ruim com as pessoas, mas ele queria continuar rei, ele usava a igreja para convencer as pessoas de que ele era um escolhido de Deus, que ele tinha que começar rei, e aí a igreja pegava umas partes da Bíblia ali, né, dava uma interpretação para falar, não, porque esse cara é escolhido. Isso causa nos burgueses, que eram, digamos assim, os burgueses eram uma classe intermediária, né, eles não eram, digamos assim, camponeses, mas eles também não estavam no clero. Os burgueses, eles eram uma classe intermediária, os empresários, seriam os empresários de hoje em dia. Classe intermediária por quê? Ele não é o presidente, entre aspas, digamos assim, ele não é, né? Mas ele também tá na classe mais baixa, digamos assim, da economia. Não, ele tá ali, ele que ajuda o negócio a andar, porque ele detém ali a indústria e tal, então ele gera emprego e tal. Então, digamos, ele tá ali no meio. Essa seria a classe dos burgueses, os comerciantes e tal. Eles começam a falar assim, não, peraí, eu tenho minha independência, pô, tenho que, né, eu não posso ficar, agora porque o cara vem aqui e fala que o rei tem que mandar em tudo e tal, e aí começa, e também vem os filósofos e tal, né, no século XVIII, principalmente na Revolução Francesa, e aí, que é 1789, e aí o que acontece? Vem o iluminismo, que chama a época das luzes. Eles falam assim, a gente saiu das trevas e viemos para a luz. Por quê? Porque antes quem mandava totalmente como a sociedade ia andar era a igreja católica.
né? Então aí ele vem e fala, não, a gente saiu e a gente tem uma independência, aí começa a separação de Estado e igreja, vem a separação, os direitos individuais das pessoas de trabalhar e ter suas coisas, porque antes o rei podia vir e tomar sua casa, ele podia, era do rei, não era sua, entendeu? Era sua até o rei falar que não é mais. Então aí começa essa independência total humana, né? Então, olha, é claro, isso é bom, lógico, não estou criticando esse movimento, muito pelo contrário, tá? A gente tem que ser equilibrado. O iluminismo foi muito bom para a sociedade, muito bom. Tanto é que hoje a gente pode exercer a nossa fé aqui publicamente, porque desse movimento veio a questão do Estado ser laico e você poder expressar a sua religião e falar para as pessoas, e a gente pode explanar a Bíblia aqui. Então vem essa total essa independência humana. O problema é que tudo que é extremo, então a gente leva isso, às vezes, essa independência, nós como cristãos, porque aqui esse salmo, ele trata de um problema de dentro, né? Nos outros salmos, a gente estava tratando, às vezes, muitos problemas de fora, perseguição, né? Que os peregrinos tinham na caminhada. Esse problema aqui está dentro. Então, assim, a gente não reconhecer que as coisas são graça de Deus, que a gente depende de Deus, né? Então, contextualizando, como que a gente chega até aqui. E aí a gente pensa no extremo, não, eu não dependo de Deus. Inclusive, quando eu estava estudando esse salmo, falou muito comigo. Então, assim, eu tenho que ter na consciência, porque às vezes você está no trabalho ali, você quer o mérito todo para você se sente bem porque você conseguiu fazer tal coisa, mas não, você tem que ter a consciência de que isso vem de Deus e de que isso é graça de Deus, né? Então, a gente tem que ter essa consciência, certo? Então, assim, e também a gente costuma, eu já até falei aqui em outras aulas, né? A gente costuma, às vezes, depender de Deus só das coisas extraordinárias. Então, coisas que não dependem de nós, porque foge totalmente da nossa possibilidade. Então, coisas que, às vezes, teriam que acontecer só de forma sobrenatural. Coisas extraordinárias, né? Coisa ordinária é coisa do seu dia a dia, e extraordinária é coisa que foge do seu dia a dia. Então, assim, isso está no meu dia a dia, então eu não dependo de Deus para isso, porque está no meu dia a dia, coisa tranquila, então eu dependo só daquilo que foge da minha rotina mesmo, algo fora do comum, o que é um erro. Então, a gente muitas vezes fica dependendo de Deus só quando as coisas extraordinárias acontecem, né? Então, fala, nossa, agora fugiu totalmente da minha independência, eu não consigo controlar, agora eu procuro Deus. Mas antes, quando eu tinha as coisas que eu estava controlando, eu não procurava, ou não submetia isso a Deus, não reconhecia que era a graça dele. Eu simplesmente, porque eu consigo controlar. Esse é um problema que a gente tem. É por isso que eu posso falar isso tranquilamente, né? Porque nós somos falhos, então, assim, quando eu li o Salmo, realmente, falou comigo que eu falei, nossa, realmente, né? Tem coisas que, às vezes, você está no seu dia a dia, você esquece de agradecer, você esquece da graça de Deus, você esquece porque está no seu dia a dia, e aí você fala, nossa, né? Tô trabalhando aqui e tal, mas... Então, por isso que a gente tem que lembrar, né? A gente tem que lembrar dessas coisas. Inclusive, é por isso que o Salmo, ele descreve coisas básicas, né? Coisa básica. Então, assim, edificar a sua casa, que é trazer o pão de cada dia para sua casa. Você trabalhar, acordar cedo e trabalhar. Então, coisas básicas do seu dia a dia, né? Que ele fala, guardar uma cidade. Aqui ele está falando porque tinha muito disso, né? De ter sentinelas nas cidades e tal. Eram coisas do dia a dia, né? E também ali sustentar e cuidar dos seus filhos, né? Da sua posteridade, porque ele fala dos filhos aqui, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a nossa autonomia, ela pode ter até poder para destruir as coisas ao invés de edificar, porque quando você diz que tudo depende de você mesmo, você tem essa independência sem trazer disso para Deus, de atribuir isso a Deus, você pode cair numa propensão de acreditar que tudo depende só de você, né? Então, as tarefas do dia a dia vai depender tudo de você, e como depende só de você, e você é falho, você vai tomar decisões erradas no seu dia a dia, é normal, porque nós somos falhos, então
como eu não atribuo nada a Deus, ou não procuro esse auxílio, não procuro ter essa, digamos assim, essa dependência mesmo. Eu ia falar interdependência, mas essa independência mesmo, porque interdependência o que que é? São dois seres independentes, mas que buscam buscam ficar semelhantes no mesmo fim. Então, assim, você é independente, Deus seria independente, então mas você tendo, através da sua independência, você busca Deus, né, e para saber o que você deve fazer, entendeu? Então seria mas eu prefiro falar dependência para você ter a consciência do sentido de eu dependo totalmente da graça de Deus. Eu prefiro mais dependência do que interdependência nesse sentido, porque depende totalmente da graça de Deus, certo? Né? O ar que a gente respira depende da graça de Deus. Então, assim, basta ali, por exemplo, tirar o ar, né? Então você depende completamente, certo? Então, eu procuro mais usar esse termo, porque eu já vi outros estudos utilizar o termo interdependência, né? Então a gente acaba tendo uma propensão de acreditar que todas as nossas tarefas vai depender só da gente, como a gente é falho, né? A gente vai tomar decisões erradas. Então, se tudo dependesse de Gustavo, nós, né? Tudo seria. Oi, pode falar. deixa eu só colocar uma coisa aqui. Isso tem muito a ver com a questão da humildade, né? E da gente reconhecer que a gente, de fato, não é nada. Né? Quando a Exatamente. gente olha para a gente e a gente vê que a gente não é nada, né? Que a gente é um ser criado e se você pensar que tem tanta gente no mundo, né? Que o nosso Uhum. mundo é tão grande, que ele está num universo tão grande e a gente é um grãozinho de areia, né? Isso dá um senso na gente eu falo aqui da questão realmente da humildade, da gente reconhecer que nós precisamos de Deus, que sem Ele nada, simplesmente nada seria possível, entendeu? Então, a começar do fato de eu ter sido gerado na barriga da minha mãe, você entendeu? E de eu nascer. Aí eu tenho uma historinha que Deus me ajudou a entender um pouco, e eu vou falar para você que eu tenho um pouco de crise, vamos dizer assim, um pouco de dificuldade com essa questão da humildade, da arrogância, né? Porque é uma luta que a gente tem contra a carne da gente mesmo, né? A gente é arrogante, né? Quer viver independente. Só que quando eu me tornei pai, o Senhor fez entender que eu preciso depender dele, assim como minha filha era recém-nascida, e ela não tinha nada, ela não sabia de nada. Então, se não fosse eu para trocar o Adrê, né, para trocar ela, para alimentar, para fazer todas as necessidades dela, ajudar, ela não teria crescido. Só que ela era humilde porque ela não precisava pedir, eu estava fazendo as coisas por ela, você entendeu? Então eu preciso de ser como uma criança nessa dependência de Deus, né? Se hoje eu perguntar para ela assim, mano, como é que essas coisas vão parar dentro da geladeira, as comidas, as coisas? Ela vai falar que, papai, você compra, tá? Mas ela tem alguma preocupação com isso? Não, ela não tem preocupação nenhuma. Na Uhum. verdade, o simples fato ela pede na hora de comer, só isso, entendeu? Exatamente. Então, esse é um tipo de dependência que a gente precisa de ter de Deus, né? Saber que Deus é nosso Pai, que Ele está ali para cuidar da gente em todos os setores, em todas as partes da nossa vida. Isso me Exatamente. tranquilizou muito e me ensinou muito, né? Sim, sim, muito bem colocado. Dá para comparar mesmo com uma criança, né? Depende 100% dos pais, né, nesse período. Então, até que chegue na idade de caminhar por si só, né, exatamente. A questão é que a gente não pode chegar no nível de caminhar por si só, né? A gente vai ficar a gente tem que ficar, na verdade, nessa dependência, aquilo que eu também falei, né? Então, assim, a dependência é desde as coisas mais simples. Então, é, você está respirando, você acordou hoje, está aqui bem, né? Vai assistir aí Santos e Flamengo 4 horas da tarde, porque Deus nos deu a graça de estar aqui agora, nesse momento, né? É só brincando, viu, irmão?
Mas então, eu já ia até falar do ponto aqui da arrogância que o Luizinho falou, né? A gente não pode ter essa arrogância, porque isso é algo que a gente tem que lutar no dia a dia, não tenha dúvida. É por isso que esse salmo também falou comigo, eu fiquei pensando nesse salmo quando eu estudei, né? E só que esse salmo ele vem e é uma estrada de mão dupla, né? Ela revela a inutilidade de quem vive na indolência. O que é indolência? Na preguiça, como se nada dependesse dele, e de quem vive na arrogância, como e de quem vive no sentido de que tudo depende dele. Então você tem duas coisas aqui, né? Então você tem a pessoa que não quer fazer nada, vai cruzar o braço e falar, não, Deus me ama, então, porque ela está falando aqui que Deus vai cuidar de mim enquanto eu durmo, então não vou trabalhar, não vou fazer nada, porque as coisas vão acontecer, ou você ser aquele cara arrogante, no sentido de tudo depende de mim, eu não preciso de ninguém, né, e eu nasci assim, é assim e tal. Então, você tem dois pontos aqui. Então, a gente tem que encontrar um ponto de equilíbrio. Isso eu sempre falo, porque a vida, ela é um equilíbrio, né? Você tem que ter esse equilíbrio. Então, assim, claro, você tem que ir trabalhar, você tem que correr atrás, sim. Ah, eu quero dar um conforto, eu quero ir viajar, eu quero... Você tem que, então, fazer isso, né? Correr atrás disso e né? Ah, ou eu quero tal coisa, não, eu quero estar mais na igreja, eu quero estudar mais a Bíblia, eu quero qualquer coisa que você vai fazer. Então, vai depender de você ter porque o fato de você levantar e fazer, porque quem quer faz, então você vai lá e faz, mas ter a consciência de que isso só acontece porque você tem a graça de Deus. Não, então eu tenho a saúde de levantar e vir aqui estudar porque Deus me deu essa graça de vir aqui e fazer isso. Eu tenho a saúde de levantar e trabalhar, e eu tenho trabalho porque graças a Deus eu tenho isso. Então, graças a Deus, ele me deu mais um dia para eu ir fazer isso. Então, e você atribui isso à graça de Deus e eu coloquei isso na minha rotina, então eu acordo de manhã e tal, então quando eu tô indo trabalhar no carro mesmo ali, eu, né, vou agradecendo a Deus e pedindo para ele para, né, abençoar o dia e tá ali com a minha família e tal, cuidando da gente, porque eu sei que muitas coisas, né, que eu nem sei, eu nem tô sabendo, mas aconteceu um cuidado de Deus ali e eu nem fiquei sabendo. Então a gente precisa ter essa consciência, esse equilíbrio, né? Não cruzar os braços dizendo não vou fazer nada, porque vai cair do céu, ou tudo depende de mim. Então você tem que ter um ponto aqui de equilíbrio, né? A vida, ela é um equilíbrio, né? Tudo que é demais faz mal, e também se você não tiver de menos também, então você tem que ter aí um ponto. Equilíbrio é a palavra, na minha opinião, aqui, avaliando esse salmo, né? É uma palavra-chave aqui, né? Então eu dependo de Deus, eu vou, né? Eu faço as coisas, mas isso eu tenho a consciência de que eu preciso de Deus para fazer isso, né? Eu preciso dessa graça, né? Então, esse salmo ele traz essa dinâmica da vida, né? Trazendo essas expressões: levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão, né? E penosamente granjeastes, né? Descreve justamente as situações que a gente vive no dia a dia. E quando a gente corre atrás dessas coisas, geralmente, principalmente às vezes quando você quer alguma coisa, você está muito focado, eu quero alcançar tal coisa, e você está correndo naquele dia, né, buscando aquele objetivo, a gente fica ansioso, né? E aí você traz aquele ensino de Jesus lá em Mateus, onde ele fala no capítulo 6 que a ansiedade ela não vai acrescentar nenhum côvado ao curso da sua vida. Então não adianta você ficar ansioso e tal. Claro, você deve sim correr atrás daquilo que você almeja. Não, eu almejo tal coisa, né, e tal. Então, faça isso, mas faça isso com equilíbrio, né, e com calma, com cautela, né, e também veja se isso tá na sua, se isso se encaixa na dinâmica da sua vida e consulta, né, a palavra de Deus, vê como que, se isso realmente se encaixa, não fica, né,
como se aquilo tudo dependesse de você, né? Ah, Oi? o Marcelo Amaral comentou aqui lá no No YouTube? YouTube. Uhum. Ele costuma dizer o seguinte, ó, devemos sempre fazer a nossa parte e sempre confiar na soberana vontade do Senhor. Então, a gente deve fazer a nossa parte, confiar na vontade de Deus também sobre a nossa vida aí. Isso, exatamente. Até porque a gente vai ver essa vontade de Deus no nosso dia a dia, né? Então a gente vai fazendo a gente vai vivendo o dia a dia e aí, conforme a gente vai tendo essa sensibilidade, a gente vai, né, avaliando a, as situações, né? Então, assim, um exemplo pessoal meu, eu tinha quando eu me formei em direito e me tornei advogado, eu tinha uma ideia. Então, eu tinha lá uma ideia de nicho profissional. Mas aí, no curso na verdade, da faculdade, a minha ideia mudou, sabe? Foi mudando aos poucos, assim, e isso foi eu creio que isso foi um cuidado de Deus, assim, que eu fui vendo algumas coisas e falando, nossa, minha ideia sobre isso não era aquilo que eu pensava, né? Isso foi se alterando, eu fui avaliando e algumas coisas aconteceram que eu vi que foi mesmo cuidado de Deus, dando esse exemplo pessoal meu dessa minha parte profissional, então, do âmbito do trabalho. Então, eu vi que, né, não era bem aquilo que Deus queria para minha vida. Então, eu vi e falei, e isso foi se alterando e graças a Deus que isso aconteceu, graças a Deus. Então, eu comecei a ver outra coisa, comecei a ver, mas isso foi no dia a dia, isso não foi do dia para a noite, né? Então, eu vi ali que, sim, houve uma, eu digamos assim, eu consegui ter essa sensibilidade de ver ali nesse curso qual que era a vontade de Deus para minha vida e eu estar aqui hoje. Então, foi um cuidado de Deus, uma graça divina, né? Então, um exemplo, né, de como que é esse cuidado, né? Então, aqui, partindo para outro ponto, Salomão, ele não está condenando aqui, né, dizendo, a Bíblia aqui, o mais próximo aqui, pode ser mesmo que foi Salomão que escreveu esse salmo. Quando você vai ler os estudos, a maior probabilidade. Ele não está, quando ele escreve isso, ele não está condenando a sua diligência, né? A sua diligência no sentido de trabalhar e tal. Você não pode levar isso ao pé da letra, como eu falei, então eu não preciso acordar cedo e trabalhar. Não, não é isso. Ele está aqui dizendo que a sua diligência, o seu dia a dia, ansioso e autônomo, como se nada dependesse de você, entendeu? E ele está condenando assim, que você tem que se gloriar por tudo que você tem. É isso que ele tá tratando aqui. Ele não está dizendo que você não tem que trabalhar e não correr atrás, né, dos seus objetivos. Muito pelo contrário, faça isso. Mas tenha consciência de que isso é graça de Deus, de que isso você depende de Deus para que isso aconteça, né? Então, nesse salmo, o desafio e aqui trazendo para o contexto da época que foi escrito, né? É aquilo que eu falei. Ele não estava tratando de um problema de fora, mas um problema de dentro, né? O povo deveria, porque o salmo foi escrito com um objetivo, deveria estar acontecendo ali uma independência, né? Devia estar acontecendo algum problema nesse sentido. Então, o salmo ele é escrito com esse objetivo, de conscientizar ali as pessoas de que tudo é pela graça de Deus. Então, o nosso coração ele acaba sendo o epicentro do problema porque a gente confia em nós, a gente tem esse hábito de confiar em nós mesmos, né? A autoconfiança. Então, você tem uma autoconfiança. E a autoconfiança, ela pode ser muito perigosa, porque você fica cego, né? Então, a autoconfiança faz com que você nem escute os outros, você não escute opiniões contrárias, porque você acha que só você está certo. Então, você não escuta de pessoas de fora, porque as pessoas de fora estão vendo coisas que você não está vendo, então você ignora essa opinião, e às vezes é algo que realmente você precisa mudar. Então, quando você tem essa autoconfiança, ela é um problema. A autoconfiança é outra coisa que
eu pensei nesses dias, né? Então você tem que tomar cuidado com essa autoconfiança para você não cair, né, num abismo aí, por causa dessa sua autoconfiança. Então a gente tem que tomar um cuidado. Então, assim, e quando Deus ele fala aqui, a Bíblia fala aqui, ó, aos seus amados ele dá enquanto dormem. Então você está trabalhando no seu dia a dia, você está indo no seu dia a dia, mas Deus está cuidando das coisas também, né? Enquanto e que você nem está vendo. Então as coisas estão tá no seu dia a dia e Deus está cuidando das coisas ali que você às vezes não está nem percebendo. Ele está fazendo uns ajustes aqui e ali, né, no seu dia a dia. É nesse sentido que o Salmo vai trazer essa palavra, não no sentido da indolência, da preguiça, né, da pessoa que a pessoa que não quer fazer nada. A Cida comentou aqui, ó, equilíbrio é uma palavra-chave para esse salmo, mas temos que estar bem conectados no dia a dia com Deus, porque às vezes caímos achando que temos o controle. Exatamente. É esse fato da autoconfiança, né, entra nessa questão. Não, eu controlo tudo porque eu confio em mim mesmo, sou o cara, não preciso de ninguém. Exatamente. Então, se você cai nessa autoconfiança de você ter o controle de tudo, aí é realmente um perigo, porque às vezes você não enxerga, né? Porque, assim, o cuidado de Deus, como eu já falei reiteradas vezes, não é só sobrenatural. Então, acontece alguma coisa. Não. Ele usa as pessoas que, né, às vezes nem segue o caminho dele. Então, uma pessoa lá do seu trabalho, né, uma pessoa, você está fazendo alguma coisa, ou às vezes não no seu trabalho, mas na sua vida familiar, e você está tendo uma atitude, uma autoconfiança, e essa pessoa fala, olha, acho que você precisaria olhar outro ponto, não é bem assim as coisas, né? Você está falando desse jeito, mas... E aí você tem que ter esse insight, digamos assim, essa luz de parar e olhar e falar, não, vou pensar no que a pessoa me falou, realmente eu estava eu estava com uma atitude um pouco arrogante em relação a isso, vou mudar, realmente eu preciso ver sobre outra perspectiva. Então, esse cuidado, pode não, né? Certeza, ele vai acontecer nesse dia a dia, porque nós somos falhos e a gente não acerta todo dia, né, as nossas decisões não são certas todos os dias, então a gente tem que estar atento para esse cuidado, né? Então, essa proteção divina, ela é uma dádiva da qual nós somos contemplados, né, sem dúvida. E sem a ajuda de Deus, a gente nada constrói, né, a gente não ou se a gente constrói, a gente não protege aquilo que constrói, porque assim, não é porque às vezes a gente se pergunta, isso a gente já tratou em outras aulas, mas fulano não segue a Deus e tem as coisas e tal, mas ele trabalha para isso, né, essa é a graça comum de Deus na vida dele, e Deus, né, ele tem por merecer, então ele vai sim conseguir, mas nós temos essa graça, esse privilégio desse cuidado, dessa graça, essa consciência. Então, isso está protegido, né, pela graça de Deus. Nós, né? Então, a gente tem que ter essa consciência, certo? E a gente desfrutar da provisão de Deus, né? Então, desse cuidado enquanto do nosso dia a dia, certo? E a gente também tem que ter a consciência de que os recursos de Deus eles são infindáveis, né? Então, esse cuidado de Deus, ele tem esses recursos que não acabam. Então, independentemente do problema e do seu dia a dia, ele vai ter um recurso específico para aquele, né? Mas isso se você tiver essa consciência de dependência, né? Então, como aquilo que eu já falei, a gente às vezes se mata por conseguir, entre aspas, o pão de cada dia sem olhar para essa dependência de Deus, e aí a gente fica esgotado porque a gente não olha para essa dependência, para esse cuidado, não busca essa dependência e esse cuidado, né? E também a bênção de Deus aqui, ela é também indicada na posteridade, né? Porque ela fala aqui dos filhos, né? A herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre e seu galardão. Ele fala no verso 3, 4, 5, ele fala da posteridade. Então, o que ele está falando aqui? Que esse cuidado, essa bênção, ele não vai atingir só você, ela atinge a sua posteridade, os seus filhos, né? Porque é herança. Então, esse cuidado, ele passa.
né? Ele tá sobre a sua família, mas a gente tem que ter essa consciência, né, desse cuidado, né, de nós e da nossa posteridade, da nossa família, certo? Então, a nossa missão, a gente tem que, como missão, a gente primeiro tem que entender, buscar a graça, buscar a dependência de Cristo, porque através da graça dele, né, ele vai transformar a nossa indolência, ou seja, a nossa indolência ou a nossa agitação. A indolência seria mais ligada ali perto da preguiça, a sua agitação ou a sua arrogância em gratidão, né, e também em uma visão de dependência. A graça de Deus vai fazer com que você tenha essa visão. Então, e também quanto missão, a gente como pessoas debaixo da graça de Deus, a gente tem que fazer as nossas tarefas de maneira diligente, né? Mas o sucesso do seu empreendimento, quando eu digo empreendimento aqui, não fica ligado só ao lado profissional, não. A gente fica falando e fica levando muito para o lado materialista da coisa, né? Mas digo também no seu dia a dia como cristão, na sua família, tá? É porque empreendimento, empreitada, é tudo aquilo que você começa para atingir uma finalidade. Então, você utiliza esse termo, certo? Você não pode colocar isso como sendo totalmente de você. Você é independente, você que vai construir tudo isso sozinho. Não é bem assim, né? Então, você tem que ter a consciência da graça de Deus, né? Outra palavra-chave, né? A graça de Deus. Tudo provém dessa graça de Deus, certo? Então, a gente também tem que, quanto também missão, lançar a nossa ansiedade, nossos problemas, o nosso dia a dia sobre ele, né? Sobre Cristo. Como diz lá em 1 Pedro 5:9, né? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, a gente tem que lançar sobre ele essa ansiedade, né? A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, então, às vezes, você está pensando ali, está com algum problema, alguma coisa, então, tem que lançar isso sobre ele. E você está pensando assim, como que eu vou resolver? Como que só eu vou resolver isso? Então, não, claro, você vai ter ali o seu ato de resolver, mas busca a graça de Deus e dependência, né, em relação a isso. Confia em Deus, coloca isso diante dele. Olha, eu tenho isso para resolver e eu vou ter que fazer tal coisa, mas como que eu tenho que fazer e tal? Para Deus te apontar o caminho no seu dia a dia e você ter a sensibilidade de você ver esse cuidado, certo? Então, a gente pode até afirmar que quem possui tudo sem essa graça, sem essa dependência, nada possui na verdade, né? Então, a gente tem até aquela frase famosa, né? Eu não sei de quem é o autor, né? A pessoa era tão pobre que ela só tinha dinheiro, né? Então, o cara tem isso, às vezes o cara tem tudo, mas ele não tem paz, ele não consegue deitar na cama e dormir em paz e tal. Então, quando a gente busca essa graça, né, essa confiança, a gente consegue deitar e dormir em paz. Às vezes você olha para alguém e fala, nossa, eu queria ter tudo assim, eu queria fazer igual fulano de tal, mas às vezes fulano de tal não consegue dormir e descansar em paz porque é muito preocupado com os negócios e ali tem discussões às vezes na família por causa de bens e tal. Então a gente sabe que no mundo tem isso, né? Então se a gente não tem essa dependência e essa confiança, a gente pode cair nesse problema, certo? E essa paz que nos atinge, de você conseguir lançar sobre ele essa confiança, Paulo fala que é a paz que excede todo o entendimento. Então, assim, as pessoas que estão de fora não conseguem entender como que você, às vezes, está tranquilo diante de uma situação. Assim, não que você não está preocupado, claro que você está, mas você consegue levar isso de uma forma mais tranquila, sem tanta ansiedade, né? Porque você coloca isso sobre Deus. Você é uma paz que vai exceder o entendimento comum das pessoas, né? E que vai guardar o nosso coração e a nossa mente, certo? Então, qual seria aqui o objetivo? A gente lançar a nossa esperança, a nossa confiança em Deus, reconhecer que tudo provém dele por causa da graça e
ter a consciência dessa dependência e não a arrogância de que tudo depende de nós, ou a indolência de que você não vai fazer nada, né? Então, buscar o equilíbrio e ter essa consciência, certo? De que as coisas provêm da graça de Deus, certo? Então, para a gente refletir, né? Por que confiar em Deus nas coisas ordinárias parece mais difícil do que nas coisas extraordinárias? Já respondo, porque às vezes as coisas ordinárias, a gente às vezes tem a mania de ter o controle, né? As coisas do seu dia a dia, você fala, eu tenho o controle disso. E aí a gente só passa a buscar dependência nas coisas extraordinárias. Então a gente tem que passar a buscar dependência também nas coisas ordinárias, do dia a dia, as coisas comuns, né? Diante da indolência e agitação tão comuns no dia a dia, exatamente, porque você vê pessoas que não querem fazer nada e você vê as pessoas totalmente arrogantes, né? Qual a postura de nós, como cristãos, com relação às bênçãos que lhes são dadas, né? Qual que é a nossa postura em relação a isso? Tudo dependeu de você? Ou você tem a consciência de que isso vem da graça de Deus, certo? Então, esses eram os pontos que eu queria deixar aqui para a nossa reflexão, ok? Então, irmãos, quanto à aula, quanto ao ponto central da aula, é isso que eu tinha para falar para os irmãos. Não era realmente uma aula muito comprida, tá? Mas eu quero abrir aqui agora para as perguntas e para os comentários, ok? Eu vou entrar aqui no YouTube. Tem bastante comentário aqui no YouTube. Se alguém quiser fazer um comentário aqui pelo Meet, fica à vontade, tá? Eu tô abrindo o YouTube aqui para ver os comentários das perguntas. Gustavo, Oi, eu pode falar. acredito que é um jeito bom da gente trabalhar essa questão da direção de Deus, de reconhecer, é justamente agradecer, né? Se você agradece de manhã porque você teve uma noite boa, você come alguma coisa, você agradece, você chega no seu trabalho, você agradece pelo trajeto, pelo carro, pelo combustível, você agradece pelo seu trabalho. Então, na verdade, isso tudo são maneiras de você estar reconhecendo, né, que tudo isso vem do Senhor, né? E eu acho que é um jeito de Deus trabalhar a nossa humildade, né? E da gente estar sempre com isso em mente, tá? Eu acho que é um jeito bom da gente trabalhar. Sim, exatamente, né? Reconhecer que o dia só está aí graças a Deus, que a gente está aqui graças a Deus, a gente está podendo falar aqui, né? A gente ter essa tecnologia, né, nesse período de pandemia e conseguir ainda fazer isso, graças a Deus. O pastor comenta aqui no YouTube, o salmista nos mostra que a vida em relação ao Salmo 127, né? O salmista nos mostra que a vida que é construída sem Deus é, na verdade, uma grande ilusão, é algo completamente frágil sem propósito. Exatamente, né? E é aquela questão também, né? Que eu falei na aula retrasada, você constrói a sua casa na areia ou na rocha, né? Então, isso é muito frágil, isso pode ser levado a qualquer minuto, porque a gente não construiu na rocha, então tem que ter essa consciência, sem propósito também, porque qual que é a finalidade de tudo isso, né? Então, a gente tem que fazer as coisas com um propósito, né? E através dessa dependência a gente vai ter essa consciência. O Marcelo também comentou quando ele ouve essa palavra da ansiedade, ele se recorda de Mateus 6, eu citei aqui, né, Mateus 6, de fato, está bem ligado com a aula, que a gente quer ter o controle de tudo por causa da nossa ansiedade, mas a gente tem que lançar isso sobre ele, né? O comentário aqui que também o Luizinho leu dele, né, devemos sempre fazer a nossa parte, sempre confiar na soberana vontade, devemos pedir sabedoria a Deus para entender e aceitar as respostas de nossas orações. Exatamente, porque às vezes a resposta não era aquilo que a gente esperava, então tem que ter essa consciência. Às vezes será assim, será bênção nas nossas vidas, às vezes será esperar um pouco, não é o momento. E às vezes não será bênção, não faremos bom uso. Exatamente, também em relação a isso, às vezes a gente pede algumas coisas para Deus, mas ele não dá porque ele sabe que se ele te der, se ele vai te dar isso, vai
você não vai saber usar. Então, ele não acaba não concedendo. É muito bem colocado. Então, a gente tem que ter essa consciência. Né? A Renata aqui, ratificando o comentário do Marcelo, ela fala, né? Confirmando o comentário dele, né? Ela coloca aqui, já fiz coisas que não era tempo e fui pelo meu achômetro e no final paguei alto preço. Quem está ao lado paga o preço junto mesmo sem merecer. É uma realidade, de fato. Às vezes você pode acabar tomando uma atitude que ele tem um efeito fora, né? E pode atingir terceiros. É muito bem colocado. Entendo, graças ao nosso poderoso Pai, que nos leva, cura e nos fortalece para prosseguirmos nas batalhas diárias. Exatamente. Então, a gente tem que procurar mesmo essa consciência para o nosso dia a dia, né? Porque cada dia a gente sai aí e mata um leão. Então, a gente precisa de Deus para isso. A gente precisa ter essa consciência dessa dependência, certo? Então, irmãos, é o que eu tinha para hoje. Tem mais algum comentário, alguma dúvida? Fiquem à vontade, tá? Estou à disposição. Gustavo, eu não sei se o pastor vai comentar, mas ele escreveu aqui no chat. Isso, no chat, retorno sobre o culto, né, que a gente vai retornar no próximo domingo, né? E como que vai funcionar pode passar lá? A gente não vai ter a escola dominical lá na igreja e nem os trabalhos de meio de semana não serão na igreja também. A gente vai continuar online. Só o culto de domingo, tá? E aí a gente vai ter uma lotação máxima lá de 50 pessoas, tá? Seguindo aí as orientações do Ministério da Saúde, né? Com todo aquele aparato, máscara, álcool gel, distanciamento, né? E aí tem algumas orientações, né? Que pessoas acima de 60 anos, né? Não devem ir por causa do grupo de risco. E também crianças abaixo de 12 anos. Então, outras questões aqui também é a questão de se a pessoa tiver com algum sintoma de qualquer tipo de doença, né, para ela também não ir. E aí, sobre a participação, né, nos cultos lá, aí todos devem entrar em contato com o pastor via WhatsApp, né, para a questão da confirmação de quantas pessoas. Por quê? Para não chegar lá e não poder entrar porque já deu 50 pessoas, entendeu? Então, essa confirmação que tem que ser feita antes. Outra coisa também, não haverá atividade para as crianças durante o culto, e também não vai ter cafezinho lá depois do culto, né? Então, é só o culto, de certa propriamente forma, dito, assim, né? Isso, propriamente dito mesmo, culto ali na nave do templo, acabou o culto, não tem cumprimento, todo mundo para casa, né? É triste fazer assim, mas é necessário, né? E é o primeiro passo para a gente estar voltando, né? Não, perfeito. Ok. Então, irmãos, fica o recado aí do Luizinho, né? Do conselho, né? Em relação ao protocolo pro retorno dos cultos presenciais. Então, irmãos, vamos orar aqui para estar encerrando. Cida, você pode orar? Você está com o microfone aí ligado? Ih, acho que caiu dela. Você pode orar, Luizinho, para a gente encerrar? Claro, sim, o meu querido. Mas talvez o Ender aí possa orar. Ele tá. É verdade. Eu acho que a Isso, Cida foi eu olhei desbloquear o aqui. microfone lá e acabou desligando. Isso. Não, sem problema. Ô, Ender, você pode orar para a gente? Tá com o microfone habilitado? É que às vezes não tá com fone, né, com o microfone. Ô, Gustavo, bom dia. Posso sim, Gustavo. Posso? Bom dia aí para todo mundo. Pode falar, pastor. Bom dia aí para todo mundo. E eu quero agradecer aí pelo estudo, muito bom. E também aí o recado que o Luizinho deu era exatamente isso aí que a gente queria passar. As maiores informações a gente vai continuar colocando lá no mural, viu? Deus abençoe a todos. Amém.
Vamos orar então? Maravilhoso Deus, grandioso e eterno Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por esse estudo que estivemos nessa manhã. Obrigado porque o Senhor falou aos nossos corações sobre como o nosso proceder, de sermos pessoas humildes, sabermos, Senhor Deus, qual é a sua vontade sobre as nossas vidas, que possamos, Senhor Deus, estar entendendo que por mais que nós façamos tudo, ó Pai, tudo vem de Ti, né? Que nós possamos ter sabedoria, ó Pai, na condução das nossas vidas, que possamos estar, Senhor Deus, sempre buscando o seu direcionamento para que tudo possa ser feito, Senhor Deus, conforme a sua vontade, ó Pai. Nos ajude, nos guarde, nos proteja, nos dê sabedoria, porque pois sabemos que não é fácil. Queremos te agradecer, Senhor Deus, por esses momentos de pandemia que o Senhor tem guardado e cuidado de cada um de nós, apesar dessa doença terrível. O Senhor tem livrado os nossos irmãos, o Senhor tem cuidado do seu povo. Queremos agradecer agora, Senhor Deus, que estamos nos preparando para retornar ao culto presencial, né, que vai acontecer no próximo domingo. Obrigado, Senhor Deus, porque estamos sentindo muita falta. Como é bom estar na casa do Senhor para te louvar, para te engrandecer, ó Pai. Fale aos nossos corações, nos guarde e nos proteja no dia de hoje, que logo mais à noite novamente nós possamos estar aqui na última vez de forma virtual, Senhor Deus, e que o mais breve possível possamos estar juntos para honrar e glorificar o teu nome. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados e nos ajude, ó Pai, a te servir a cada dia melhor. Eu oro, agradeço, no nome santo e precioso de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, muito obrigado, irmãos. Um ótimo domingo a todos e uma ótima semana, viu? Até mais.